Nestes dias decisivos para as eleições, nós precisamos informar as pessoas no quanto seja possível para que elas não sejam enganadas. E enganadas por aqueles que apelam para as mentiras, para as farsas, para o teatro, visando captar, capturar pessoas que são, digamos, mais ingênuas. Já que aqueles que são seguidores, aqueles que são seus fiéis, não precisam de qualquer farsa, já fazem parte da farsa. E é isso que a gente vai tratar agora com a última live do capitão ou do capetão Bolsonaro. Vamos ver algumas cenas e não vamos reproduzir, vamos tentar mostrar como um retrato e fazer alguns comentários que parecem ser plausíveis neste momento em que as armas, os tiros e toda a possibilidade para fazer convencer pessoas estarão disponíveis até o domingo. Então, vamos começar com a análise de algumas imagens da última live do capitão. Vamos lá. Vejamos aqui esta imagem. Observem bem como é que ela está situada. Parece um momento absolutamente, digamos, de improvisação. Parece ser um cenário que aconteceu naquele momento, vamos fazer isso agora. Entretanto, algumas pessoas querem ver nisso uma imagem do desespero de Bolsonaro, da sua tristeza, da sua desesperança com relação às eleições. Sim, os números estão apontando uma possível derrota no primeiro turno, mas precisamos pensar, até que os fatos se consumem no dia 1º de janeiro de 2023, que Bolsonaro é um sobrevivente. Ele aprendeu táticas de guerrilha. Ele está muito bem assessorado sobre as questões de imagens, sobre as questões de semioses. E isto que a gente vê aqui, com a bandeira do Brasil, o número dele ao fundo, esta mesa improvisada, este material ajambrado, mal arrumado, é uma semiose. É uma tentativa de fazê-lo identificado às pessoas que podem e até devem estar entristecidas com a atual situação da sua campanha. Mas, sobretudo, observem, lembra e muito as táticas utilizadas por certos grupos de ação antinacional, de ação antirrepublicana, para não utilizarmos aqui um termo que pode ser censurado pelo YouTube, que visa desestabilizar o status quo, desestabilizar o país, desestabilizar as instituições. Aí a gente vê um ar de underground, de uma situação de porão, como se fosse uma convocação para uma guerra santa, para uma guerra sagrada. E nisso reside um grande perigo. Mais do que tentar demonstrar que ele está abatido, que ele está desesperado, e por isso ele apela para uma situação de estar sem recursos para fazer uma live mais pomposa, mais ostentada, a gente vê aí em Bolsonaro uma semiose, ou seja, uma criação de um ambiente com signos como apito de cachorro, como se fosse uma convocação para uma guerra santa, lembrando muito o Osama Bin Laden. Aqui novamente se repete o ar de improviso. A gente vê que a qualidade da imagem fica embaçada, ou seja, é como se fosse de um lugar distante, é como se fosse de um lugar em que a tecnologia não está muito bem posta. A impressão que passa é que realmente ele está em algum lugar distante, quem sabe em algum deserto do Afeganistão, em algum lugar distante do Brasil, underground. Aqui ele tem todas as mostras de um guerrilheiro, de alguém que está querendo mostrar que está convocando forças e por isso está sem muitos recursos técnicos. A gente vê que tem uma câmera aqui do lado que estaria a priori filmando e tem uma câmera que está frente a ele, mas está embaçada, com má qualidade tecnológica. Isso é um preparo para a próxima imagem que vai aparecer. Vamos vê-la. Aqui ele mostra, sucedendo a imagem anterior de uma certa desorganização, de uma certa má qualidade, uma espécie de aparência, que é notoriamente fake. Ele coloca este adesivo sobre o peito, ele mostra que ele é povão carregando no peito o seu número, a sua candidatura. Infelizmente, para fazer esse comentário, temos que mostrar este número do Bolsonaro, para o qual pedimos não dê o seu voto quem estiver aqui assistindo. Mas reparem a feição do cabelo e o semblante que ele organiza, que ele monta. Ele é um ator. Ele aprendeu muito bem com Paulo Maluf e todo aquele clero do baixo clero, ou clero mentiroso, que sempre esteve presente no Congresso brasileiro, na política brasileira, comandado pelo Paulo Maluf. Ele monta, então, essa máscara de dor, de tristeza, o cabelo está desgrenhado, enfim, ele mostra que ele é o povão entristecido ante a iminente derrota e faz a convocação para a Guerra Santa, a guerra do bem contra o mal, sendo ele naturalmente o bem. E adivinhem quem é o mal. Ora, este tipo de pregação quase irreligiosa, basicamente terrorista, era a mesma pregação de Osama Bin Laden. Então, aquelas pessoas que fazem deste tipo de vida
um coitadismo do Bolsonaro, acreditando que ele está já derrotado e que ele está deprimido, etc. e tal, não se engane. Bolsonaro é um farsante, Bolsonaro é um ator. E, portanto, o que ele está fazendo aqui é muito bem orientado, e este tipo de propaganda provavelmente é orientada pelo seu filho, o Carlicho. Em vez da propaganda elegante, da propaganda de televisão, ele vai para as redes e mostra essa imagem um tanto quanto desgastada, empoeirada, deprimida, mas tentando fazer com que os seus fiéis continuem auxiliando ele nesta luta, entre aspas, do bem contra o mal. Não nos enganemos. Como mais um elemento da farsa de Bolsonaro, observem que inicialmente a cadeira que está do seu lado esquerdo, à direita de nós que estamos olhando a imagem, estava vazia. É do tradutor de sinais para surdos. E ele vê depois a chegada do rapaz e reclama que a Michelle vai brigar com ele, porque ele começou a live sem a presença do moço que faz essa tradução. E aí ele mostra todo o clima de improviso, todo o clima de espontaneidade, que não é verdadeira. Imagina um indivíduo que é presidente da República, que está tentando a reeleição, se manter no poder, fazer uma coisa tão improvisada como essa. Não dá. É provavelmente uma farsa bem mal montada, de péssima qualidade e péssimo gosto. A gente também vê essas tremulações da imagem, que tanto pode estar sendo produzida por uma má qualidade, produzida pela câmera, como também pela rede do lugar em que ele está. Ou seja, um lugar em que o Wi-Fi ou o que seja que faz a transmissão via internet está com sinal baixo. Ou seja, a imagem fica ruim, é improvisado, é underground, é subterrâneo. Ali está o defensor da guerra do bem contra o mal. Logo ele, vamos ver essa imagem aqui, muito interessante, do rapaz ocupando a cadeira para falar para os surdos. Vamos ver aqui rapidamente. Olhem aí, o rapaz fazendo os sinais. Claro que também aí está um V, sim, pertence aos sinais dos surdos mudos, mas imageticamente, semioticamente, ele está apontando para vitória. Para quem não é surdo mudo, mas está percebendo na chamada gestalt do ambiente, ele está fazendo vitória. Vitória dupla, primeiro, segundo turno. Enfim, isto funciona como mensagem subliminar. E observem a imagem embaçada de má qualidade. Observem também que o número dele está bem acima da cabeça e a bandeira do Brasil está de lado. Ou seja, claro, prevalece o número dele em detrimento do Brasil, como foi nesses últimos 3 anos e a esta altura quase 10 meses de desgoverno. Vamos ver o final, para não nos demorarmos muito, o final dessa live. Vamos ver. Agora nós vamos ver o final do Flow, ou da live que ele fez. Neste momento, ele vai parar a sua live, improvisada, entre aspas, para que todos os seus seguidores e fiéis possam ouvir um podcast que o ministro da Fome e Economia, o P. Guedes, vai falar, vai ser entrevistado. E aí é aquela imagem já um pouco mais sorridente, esperançosa, como quem diz, vamos avante, vamos vencer. É impossível se não vencermos no primeiro turno com 60% de votos válidos. É um histriônico, é um ator, é um farsante por todas as maneiras. Vamos ver essa imagem do finalzinho. Vamos ver. Observem aqui na imagem que ele está dizendo, colocando as mãos sobre a mesa, né? Aplanando o planejamento dele ante o flow que o P. Guedes vai fazer, que orientou o Paulo Guedes a dizer as coisas que o povo entenda. Ou seja, ele reconhece que Paulo Guedes não fala a linguagem do povo, recomenda, fale aquilo que o povo entende. A necessidade da eleição de Lula no primeiro turno é para se evitar que, se Lula for para o segundo turno com o Bolsonaro, ele tente impugnar por todas as formas as eleições deste segundo turno, porque haverá apenas ele e alguns poucos governadores em segundo turno. Se Lula é eleito no primeiro turno, então será difícil o Bolsonaro impor uma farsa no sentido de tentar anular as eleições do primeiro turno, porque estarão eleitos deputados federais, estaduais e a maioria dos governadores. Portanto, nós precisamos evitar que o Bolsonaro encontre formas de melar as eleições, de estragar as eleições, de impugnar as eleições. Lembrando que ele é o farsante, o pai da mentira, ele é o capetão.